Olá, bom dia! Tudo certinho com vocês? Bem-vindos para mais uma escola bíblica dominical daqui da Primeira Igreja Batista Livre de Juiz de Fora. Vai se acomodando, chega tranquilo, chega com o seu café, com a sua Bíblia. Vamos nos preparando para esse momento, nessa manhã que mais uma vez Deus nos proporciona para aprendermos mais da palavra e falarmos um pouco mais sobre oração. Nesse período difícil, né, de pandemia, mas é um período onde a gente pode buscar e aprender mais de Deus, usar esse tempo, essa oportunidade para nos aproximarmos, crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na intimidade com Deus. Então seja convocado para esse momento. Quem já está de pé aí em casa, traz a turma toda e vamos refletir na palavra de Deus. Mais um domingo, espero que você esteja bem, esteja passando bem, né, esse início de semana. Hoje é domingo, o primeiro dia da semana, se preparando para os grandes desafios e bênçãos que Deus tem para nós nessa semana. E por enquanto estamos ainda com as atividades presenciais suspensas. Aqui na nossa cidade, aos poucos o comércio está voltando e gradual, né? A prefeitura tem um sistema de liberação das atividades e por enquanto as atividades em igrejas ainda estão suspensas, né? As que estão funcionando não estão funcionando debaixo da autorização da prefeitura. Então a gente quer agir conforme a lei, conforme aquilo que está sendo colocado e logo já vai ser liberado para a gente poder voltar. E assim que a gente puder voltar, nós vamos voltar de acordo com alguns protocolos, os novos protocolos de segurança para poder funcionar. Mas mais para frente a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. De imediato eu quero que você continue orando, fazendo a sua parte, participando, para que assim que tudo entrar no seu lugar, chegar nos eixos, a gente esteja pronto para esse novo momento, né? Um novo normal que será. A vida como era antes, dificilmente ela vai voltar a ser, né? 100%, mas que a gente consiga se adaptar bem a esse novo normal. Vamos ouvir uma música, preparar nossos corações para o nosso estudo daqui a pouco. Vai se preparando, vai compartilhando, lembrando, né?
manda essa mensagem, esse link, compartilha com seus amigos, para que eles possam também ouvir a palavra e aprender mais sobre oração. Então, depois da música, do louvor a Deus, a gente volta para o nosso estudo. Eu te espero aqui ansiosamente. que eu, vida
Tudo certo, estamos de volta, vamos começar então. Se achegue, se acomode, pega a sua Bíblia e nós estamos num estudo sobre oração, né, durante esse período da escola dominical online, né, e a gente começou a estudar sobre oração. E no domingo passado a gente está no nosso quinto estudo sobre oração, o quinto assunto desse subtópico desse assunto da oração, que é quando devemos orar, que nós começamos semana passada. E a gente falou que a oração, em primeiro lugar, ela deve ser algo ser feito todos os dias, né? Quando devemos orar? Primeiramente, todos os dias. Mencionamos ali 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então, é essencial que a prática da oração seja constante, diária, perseverante. Em segundo lugar, a gente viu que devemos orar em períodos de conflito espiritual. Mencionamos ali quando Jesus no Getsemane orou, quando ele passou por aqueles momentos difíceis, né, antes dele ser preso, ser condenado. Então é necessário que a gente entenda que em períodos de conflito espiritual devem ser momentos de uma busca ainda mais profunda em oração, de uma presença maior em oração. Em terceiro lugar, a gente falou sobre ao precisar de orientação. Devemos orar quando precisamos de orientação. Jesus, antes de escolher os seus 12 apóstolos, passou a noite orando. Então isso é algo que deve nos motivar. E também nós falamos que devemos orar quando estivermos tristes. E falamos ali sobre o Salmo 51. Né? A tristeza de Davi quando cometeu o pecado, ele pede para Deus restituir a alegria da salvação. Então esse foi um outro ponto importante. E agora vamos finalizar, temos mais 3 pontos aqui para a gente refletir. Quando devemos orar? Em quinto lugar, quando cometemos pecado. Devemos orar quando cometemos pecado. O Salmo 51 é uma oração de Davi quando ele cometeu adultério com Batseba. Vocês conhecem a história. Então ele chega até Deus e clama, pede perdão. O que normalmente as pessoas fazem o oposto. Quando elas cometem pecado, elas não se sentem, obviamente, não se sentem à vontade de chegar até Deus em oração. Mas sempre quando um pecado é cometido, a primeira coisa que você deve fazer é chegar até Deus e se arrepender e pedir perdão, restaurar a sua comunhão com Deus. Foi o que Davi fez, é isso que nós devemos fazer. Lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, diz uma coisa importante nesse sentido, quando a gente toma a atitude de chegar a Deus em oração quando nós pecamos. Ele fala: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No versículo 2 ele diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, quando cometemos erros, pecados, temos que nos arrepender e pedir perdão urgentemente. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós cometemos pecado, a gente tem que tomar atitude, chegar a Deus e pedir perdão. Por mais incômodo que essa atitude seja, por mais vergonhoso que seja, é assim que a gente tem que fazer. Resolver o problema. Não é ignorar, já que eu pequei, eu não vou falar com Deus. O que muita gente faz, as pessoas, não vou ler a Bíblia porque eu já pequei, estou fazendo errado.
ao invés dela tomar uma atitude em relação ao pecado de abandono, de confissão, ela prefere não tomar essa atitude e continuar no erro. É uma coisa assim, sem cabimento, né? Mas é o que normalmente o ser humano faz. Mas quando nós erramos, que a gente chegue para Deus e peça perdão, peça para Ele nos perdoar, purificar, limpar, restaurar a comunhão que o pecado quebrou naquele momento, né? Então é necessário, é fundamental que a gente busque a Deus quando cometemos erros. A gente deve buscar a Deus sempre pedindo para Ele nos abra os olhos, para a gente evitar o pecado o máximo possível. Mas quando a gente comete um erro, a gente cai no pecado, a gente deve se predispor imediatamente a pedir a orientação de Deus, pedir o perdão de Deus e que Ele nos purifique de tudo isso e nos restabeleça 100% na nossa vida espiritual. Então, quando devemos orar? Quando cometemos pecado. Sexto lugar, quando devemos orar? Quando passamos por problemas. O Salmo 46, vamos ver lá no Salmo 46, um salmo muito interessante, que encoraja bastante, né? Faz a gente entender melhor a pessoa de Deus e a situação de Deus em momentos de tribulação, de luta, qual que é a nossa posição, nossa função em relação a tudo isso. Ele fala lá no Salmo 46, versículo 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Então, ele vai falando nesse salmo sobre a presença de Deus, que é o nosso refúgio, é a nossa segurança, é a nossa certeza, é o nosso socorro em todo momento de tribulação e de luta. Então, em momentos que passamos por problemas, nós devemos orar, porque Deus é socorro bem presente, é o socorro rápido, é a nossa resposta segura diante dessas dificuldades. Então, devemos colocar os problemas para Deus nos ajudar a solucionar, nos dar a orientação que precisamos para tomar as decisões corretas, para agir corretamente em relação a todas essas dificuldades. E Deus está a nosso favor, Deus está com a mão estendida, Deus está do nosso lado na situação, Ele quer atuar. Óbvio que esse texto está falando que são problemas que nós normalmente não geramos. Quando nós geramos problemas, é a situação que Deus continua disposto a ajudar, sim, mas que a gente tenha a consciência de evitar criar problemas. Que a gente lide com problemas, principalmente que sejam problemas que não sejamos nós os causadores, aqueles que providenciam a dificuldade, não. Mas que a gente aprenda a pedir o socorro de Deus. Estamos vivendo um período de pandemia. Vamos buscar Deus, para que Ele seja o nosso socorro bem presente nesse momento. Nosso socorro, se a doença chegar até nós, Ele seja o nosso socorro. Se a gente sofra algo em relação a essa pandemia, ou falta de recurso, ou problema de desemprego, ou sei lá, ou qualquer problema que ocorra decorrente dessa pandemia, vamos chegar até Deus, que Ele é socorro bem presente no momento de tribulação. O problema é que muitas pessoas só buscam a Deus nesse momento. É o que a gente até brinca, como se fosse o crente emergência, né? Ele só busca a Deus com intensidade quando a coisa fica difícil. Ele é uma ambulância, né? Só na hora que a coisa dificulta que ele vai atrás de Deus. Que vá, mas que não esqueça de Deus, ou não deixe de buscar o socorro de Deus apenas em momentos de emergência, mas em todo momento
nos períodos de calmaria, você se mantenha na presença de Deus, se mantenha buscando a Deus, buscando a orientação dele, seus princípios, seus ensinos, a sua orientação sobre a forma de agir, o que fazer, o que pensar, como escolher. Deus está a nosso favor, então a gente deve usar desse benefício em todo o tempo, não só agora, em momentos de dificuldade, mas em todos os momentos, quando tudo está bem ou quando tudo estiver difícil. Então a gente deve usar dessa oportunidade da comunhão com Deus. Se a gente aprender a estabelecer uma comunhão constante com Deus, firme, onde a palavra de Deus vai estar presente na nossa vida constantemente, todos os dias, onde a gente aprende, a gente vai conhecendo mais da palavra todo dia, vamos nos aprofundando no nosso conhecimento de Deus, nos aprofundando na nossa comunhão, na nossa amizade com Deus. Quando chegarem os tempos de luta, de tribulação, a gente passa por eles de uma forma muito mais tranquila, muito mais suave, muito mais serena, porque a gente já sabe qual o caminho a seguir, porque estamos já sintonizados 100% com a vontade de Deus. Então, tudo é mais tranquilo. O socorro de Deus é mais rápido, é mais eficiente, é mais iminente para nós. Porque a gente não está numa vida distante, de repente a gente tem que voltar para Deus porque de repente tudo mudou. Então é mais seguro no período da vida se manter em comunhão, sintonizado com a vontade de Deus. Porque aí em momentos de dificuldade já teremos 100% das coisas já encaminhadas, né? Então nós devemos orar quando? Em quinto lugar, como a gente viu, quando cometemos pecado, quando passamos por problemas. Em último lugar, devemos orar quando estivermos em tentação. Esse é um ponto muito interessante. Mateus 26:41, Jesus diz o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que destrói nossa comunhão com Deus é pecado. E pecado, ele ocorre quando cedemos a ofertas do pecado, a tentações, a oportunidades. Se a gente tiver com uma vida de oração constante, direta, funcionando bem, alinhado com Deus, nossas antenas espirituais vão captar mais rapidamente as ciladas, as tentações, e a gente não cai com facilidade. Então, a vigilância, a atenção espiritual é muito importante, né? E a oração ajuda a gente a estar ligado nessas coisas, estar esperto quando as coisas acontecem. Então a gente fica atento, a gente fica com o nosso radar espiritual funcionando bem, para que a gente não caia em ciladas que o diabo arma, que o inimigo providencia, né? E o mundo também não vai ser uma cilada, porque a vigilância vai nos fazer preparados, né? A ficar atento e a lutar e a resistir quando ofertas que não provêm da presença de Deus ou da vontade de Deus apareçam. E uma outra coisa importante, 1 Coríntios 10:13, o 1 Coríntios 10:12 já fala uma coisa interessante, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então isso é uma primeira coisa. Se você acha que já é maduro o suficiente, que não precisa se vigiar na sua vida espiritual, você é o primeiro a correr risco de cair mais rapidamente. Não tem ninguém espiritualmente maduro a ponto que não precise continuar vigilante e atento, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E o versículo 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Primeira coisa, vigilância. Eu posso ser atacado a qualquer momento. Eu posso sofrer uma tentação a qualquer momento. E nenhuma tentação é permitida sobre nós além da condição que a gente tem de resistir.
É aquilo que muitas vezes as pessoas falam que Deus não dá Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Esse ditado. Mas em relação à tentação, Deus não permite que soframos tentações além da nossa capacidade de resistir. Então, qualquer pessoa que cede a uma tentação e comete pecado e culpa a Deus ou culpa a própria carne, foi maior que eu. Nunca uma tentação é maior do que a sua capacidade de resistir. Então, não tem desculpa para isso, porque como o texto fala, no mesmo momento que o inimigo providencia uma porta para cair no pecado, Deus providencia uma porta para você sair dele. Então, juntamente com a tentação, ele providencia livramento a ponto que a gente consegue suportar as tentações. Quanto mais íntimo de Deus, mais fácil será lutar e vencer as tentações. Quanto mais trela a gente der para o pecado, der para o mundo, mais facilmente a gente vai cair ou vai ser enredado pelas ofertas, pelas ciladas pecaminosas desse mundo. Então, a gente fica atento em relação a isso. Um outro texto em Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16, vai também nos alertar sobre uma outra coisa interessante aqui. Hebreus 4, 15 e 16 te diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, Jesus foi tentado em todas as áreas como nós somos. Em todas as áreas Jesus foi tentado e ele, como homem, resistiu, e como ele resistiu, ele é o nosso exemplo, nós também podemos suportar e resistir. Então, como ele fala aqui, não temos sumo sacerdote que não possa nos compadecer das nossas fraquezas, né? Ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, por isso que aqui fala, no versículo 16, para a gente se achegar confiadamente junto ao trono da graça, para a gente alcançar graça e socorro em ocasião oportuna. Está recebendo uma tentação, está sendo tentado, está sendo atacado, chegue diante de Deus com confiança, que aí você vai alcançar resposta e vai conseguir lidar, resolver e lutar. Algumas tentações a gente tem que lutar, outras devemos fugir, como fala, tentações em relação à pureza da nossa alma, da nossa vida sexual. Tentação sexual você foge, você não enfrenta. E a Bíblia está cheia de exemplos em relação a isso. O próprio Davi, né, o salmista Davi, ao invés de fugir de uma tentação, caiu com Batseba. A gente vê o Salmo 51, ele completamente arrependido, aquilo gerou um caos na vida dele. Se você pega a história de José do Egito, José já foi o oposto. Foi tentado e ele fugiu. É assim que a Bíblia fala, em 1 Coríntios também fala, fugir da impureza. Então, pecados relacionados à impureza, foge, não tenta enfrentar, que é pior. Deus vai te dar força e condição para fugir, né? Da mesma forma que aparece a tentação, aparece a porta para você fugir. Então é assim que tem que ser. Em momentos de tentação, a gente deve orar, buscar Deus e usar dessa arma poderosa que é a oração a esse respeito. Então assim a gente finaliza esse assunto sobre quando devemos orar. E a gente vai ter mais uma parte desse estudo de oração que vai ser sobre erros cometidos nas orações em público, né? Às vezes a gente, quando está orando junto num grupo, às vezes a gente comete alguns erros e a gente vai falar sobre eles a partir do domingo que vem. Talvez a gente leve uns 2 domingos para tratar desse assunto,
e a gente finaliza a nossa série de estudos sobre a oração. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o jejum, tá? Então, vamos ter uma oração e pedir a bênção de Deus sobre nossa vida e nosso dia, a nossa semana que está iniciando. Senhor Deus, te louvamos e agradecemos pela oportunidade de conversar contigo em oração. Ter essa oportunidade, nós não temos nada em nós que consiga fazer com que cheguemos até a tua presença. O Senhor sabe que a nossa natureza que tende para o pecado, ela sempre quer afastamento de ti, mas o Senhor nos amou de tal maneira que providenciou uma solução e o teu Filho Jesus veio, morreu na cruz e é através dele que podemos chegar na tua presença em oração. É nos méritos dele que colocamos nossa vida perante ti. Pedimos e imploramos que o Senhor nos ajude a usufruir melhor da oportunidade da oração, da comunhão contigo, dessa conversa. O Senhor abençoe cada um que está assistindo agora, que está nesse momento dessa transmissão buscando a tua presença, que precisa da tua orientação, pessoas que precisam tomar atitudes importantes. Que o Senhor ajude cada um a tomar as melhores atitudes, dê a tua orientação pela tua palavra, que eles possam ouvir a tua voz na tua palavra e tomar as melhores decisões, colocando em prática os teus ensinamentos. Cada um que está precisando de um socorro urgente nesse momento, o Senhor sabe que cada um precisa, que o Senhor providencie, supra as necessidades físicas, materiais, emocionais, espirituais, que o Senhor atue. Aqueles que têm orado em relação a outras pessoas, têm pedido pela salvação, pela conversão de outras pessoas, que o Senhor atue também, que sejam perseverantes nessa oração até ver o resultado, até ver o Senhor tocar esses corações e transformar essas vidas. Aqueles que estão pedindo pelo nosso planeta, pelo nosso mundo, pelo nosso país, que o Senhor atue nas nossas vidas, na nossa comunidade, que a gente consiga passar por esse processo todo, que o Senhor permita que haja uma vacina, que haja um medicamento, que haja uma solução para essa pandemia, a ponto que aqueles que já se curaram fiquem livres disso, que aqueles que não se contaminaram, que tenham condições de ter um medicamento que consigam passar e serem vacinados no futuro mais próximo possível, que o Senhor nos ajude, aqueles que têm comorbidades, aqueles que são grupos de risco, proteja essas vidas para que não sejam contaminados, não sofram esse mal, mas que o Senhor esteja dirigindo isso. Nós pedimos, nós imploramos que a vida seja plena em todos os lares, todos que estão assistindo nesse momento, que a vida de Jesus seja plena nos seus corações, seja plena na sua existência, que eles desfrutem de comunhão contigo, desfrutem do melhor que o Senhor tem para eles. Pedimos também pela nossa nação, que o Senhor direcione os governantes, direcione cada vereador, cada prefeito, cada governador, cada deputado estadual, federal, senador, direcione o governo do nosso país, o presidente, que ele tenha sabedoria em agir, que fique de lado qualquer interesse pessoal, seja de cada deputado, cada senador, aqueles que têm nas mãos o poder de decisão que afeta a vida de cada brasileiro, que o Senhor atue nessas pessoas, que não haja interesse político, não haja interesse pessoal, mas que haja realmente, que a tua mão, que o teu poder abra esses olhos, abra essa consciência, que todos eles tomem decisões baseadas no bem-estar nosso. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor seja cada dia a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente em todo o tempo de tribulação. Agradecemos que o Senhor permanece presente e constante em nossas vidas. Que o Senhor nos oriente e nos abençoe nesse domingo, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Ótimo, irmãos. Assim estamos finalizando a nossa escola bíblica dominical, mais um domingo, mais uma manhã abençoada, bonita, magnífica,
para a gente viver. Quero lembrar você que hoje à noite teremos o nosso culto online, né, às 19h30. A gente vai falar hoje, dando sequência ao estudo no livro de Tito, né? Vamos finalizar o capítulo 1 falando sobre más influências. Que livro magnífico é o livro de Tito. Se você ainda não leu, vai lendo aí, releia ele, que a gente vai estudar versículo por versículo, refletindo todo esse trecho, esse texto que Deus tem para nós. Então, se prepare, convida pessoas para assistir. O link no YouTube já está disponível para você pegar o link quando a transmissão começar, já envia esse link para as pessoas, para os seus amigos no WhatsApp, você que está assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook, compartilha. Você que está pelo Facebook, do lado aí tem a opção compartilhar, só clicar, você compartilha, cria uma sala de transmissão para os seus amigos poderem assistir também. Você que está no Instagram, tem uma flechinha, um aviãozinho, clica, manda para os seus amigos. E vamos tentar aumentar a nossa rede de contatos no YouTube. Se inscreva aí, clica aí no botão de se inscrever. Toda semana 3 mensagens são feitas, produzidas para o seu enriquecimento espiritual, para o seu crescimento. E muita coisa tem sido feita para a gente melhorar essa nossa condição de transmitir a palavra, a mensagem do Evangelho, que o alcance seja maior. Então, conto com você. Espalhar o Evangelho hoje é muito mais fácil. Se você compartilhar um vídeo, a gente compartilha tanta coisa, compartilha piada, coisa engraçada, vídeo bobo, vídeo inútil. A gente compartilha tanta coisa e às vezes uma mensagem que pode mudar a vida de alguém, a gente segura. Então, compartilha. Procura saber como que é, se você não sabe. Muitos falam assim, mas eu não sei compartilhar. Se você consegue copiar esse endereço e colar numa mensagem, manda para o WhatsApp de alguém para que vários possam ouvir, serem edificados e ter a vida transformada através da mensagem do Evangelho que a gente semanalmente vem colocando aqui para edificação de todos. Tudo certo? Então eu te encontro mais tarde, às 19h30 na nossa transmissão. Deus abençoe, almoce bem, tenha um dia abençoado, um domingo tranquilo, magnífico com a sua família. E hoje à noite a gente se encontra novamente, tá bom? Deus abençoe. Lembrando que quarta-feira temos o nosso culto também, 19h30. Fique atento às nossas redes para mais informações. Até mais tarde. Tchau.